Oi, gente. Então, vamos lá. Hoje, nesta live, a gente vai falar sobre a questão da depressão. Se a falta de energia que eu tenho tido ultimamente, a falta de energia para socializar, a falta de vontade de sair de casa, de encontrar com as pessoas, a preguiça de conversar com as pessoas, de interação social, isso é depressão? Então, gente, vamos lá. Depende, né? Depende, pode ser que seja depressão, mas pode ser que não seja depressão, né? Por quê? Porque a depressão, né, é uma doença, né, psiquiátrica e é crônica, né? Assim, não é, é uma doença que, digamos assim, a medicina convencional diz que não tem cura, né? A pessoa entra em remissão, a pessoa trata a depressão, essa depressão melhora, essa doença entra em remissão e a pessoa volta a fazer as coisas que fazia no dia a dia. Então, por ser uma doença, a depressão é caracterizada por um conjunto de sintomas. Então, somente a falta de vontade de sair de casa ou a vontade de ficar enfurnada no quarto, né? Uma noite só, ou sei lá, de vez em quando. Isso não quer dizer que você esteja com depressão, né? Então, mas se você desconfia que está com depressão, procure um médico psiquiatra, porque é o psiquiatra que pode fazer o diagnóstico, tá? Então não é o cardiologista, não é a ginecologista, não é o endocrinologista que vai fazer o diagnóstico da depressão. Deixa eu ver, o pessoal tá entrando aqui. Pois é, então, se você não tem só essa característica de não querer sair de casa, não ter energia para interagir e você desconfia que tenha depressão porque você tem mais outros sintomas que isso te diz, te dá uma dica de que algo não tá bem. Então, eu tava dando uma olhada no site do Dr. Drauzio Varella, né? Lá tem vários sites, né, na internet que você pode encontrar enfim, que trata do assunto depressão. Mas assim, só para você ter uma ideia do conjunto de sintomas que caracterizam a depressão, a doença depressão, né? Então, os sintomas vão desde alteração no sono, né? Ou a pessoa não consegue dormir, ou dorme demais. E assim, é constante, isso é constante. Não é uma vez ou outra que tem problema no sono, não. Quando é constante. Outro sintoma é quando a pessoa tem alteração no peso, assim, do nada, né? Sem ser intencional, né? A pessoa não quer ganhar peso, nem perder peso, não é uma intenção dela, mas a questão do peso muda, né? Tem um sintoma também que tem um termo, né, psiquiátrico que chama anedonia, né? Que simplesmente quer dizer a pessoa perde a capacidade de sentir prazer, né, em coisas do dia a dia, do cotidiano, com coisas que ela sentia prazer, ela deixa de sentir prazer. E esse deixar de sentir prazer com as coisas do dia a dia que antes tinha, não é uma vez ou outra, é assim, uma coisa constante, ela deixa de sentir prazer, né? É aquela sensação de que a vida perdeu colorido, é como se a pessoa passasse a enxergar a vida com lentes da cor cinza, é tudo cinza, sem cor, né? Um outro sintoma também, né, associado à depressão é agitação ou apatia psicomotora, né?
a pessoa é muito agitada, né? O corpo dela, né? É uma agitação física, né? Ou total apatia física, a pessoa não se mexe para nada. É aquela pessoa que não sai da cama, né? Que ela não tem nem forças para se sentar na mesa para fazer uma refeição, né? Outro sintoma, fadiga, né? Que é aquela sensação permanente de falta de energia, né? Outro sintoma, sensação de culpa o tempo todo ou uma sensação permanente de inutilidade. Outro sintoma, dificuldade para pensar ou dificuldade para se concentrar. Outro sintoma, ideias suicidas recorrentes, né? Mais outro sintoma, baixa autoestima, né? A autoimagem que ela tem é uma autoimagem distorcida, né? Ela acha que tudo que ela faz está errado, nada que ela faz é bom. Alteração de libido. Bom, então, na verdade, a depressão é um conjunto de sintomas. Então, não necessariamente são todos esses sintomas, mas, enfim, quem vai fazer o diagnóstico é o médico psiquiatra, a médica psiquiatra, né? E a pessoa vai avaliar para ver quantos sintomas, né, você tem para realmente verificar se é depressão ou não. Tá. Então, é uma coisa importante, gente. Se você, né, desconfia que tem depressão, procura ajuda. Se você convive com alguém que você desconfia que tem depressão, também como é que eu posso dizer? Dá um apoio para essa pessoa procurar ajuda, né? Porque, então, algumas coisas a gente precisa tomar cuidado quando a gente convive com alguém que a gente desconfia que tem depressão, ou que a gente convive com alguém que a gente já saiba que tem depressão, né? Que a pessoa já foi diagnosticada com depressão. Quais cuidados a gente tem que ter, né? Com alguém que a gente convive e que está em estado depressivo. A gente não pode encarar a depressão uma doença, lembra, gente? É uma doença, né, psiquiátrica e precisa ser tratada, né? Então, depressão não é fraqueza, não é falta de Deus no coração, não é falta de fé, não é loucura, não é preguiça, não é irresponsabilidade, tá? Primeira coisa, a gente precisa ter em mente isso. Segunda coisa, tem coisas que não se fala para uma pessoa que está com depressão ou que você desconfia que tem depressão, tá? Ou quando você está, né, de repente, no estado depressivo, quando você ouve, você se sente mal. Quais coisas não se deve falar? Ah, você está exagerando. Nossa, quanto drama. Ai, não sei porque você tá assim, por nada você tá assim, né? Isso não se fala. Porque a pessoa, a gente não sabe medir a dor do outro, né? A gente não pode medir a dor do outro. Então, essa dor emocional dela, mental, psiquiátrica, né? Esse sofrimento não tem como a gente mensurar. Então, não tem como a gente falar se a pessoa está exagerando ou não. Você tá querendo chamar a atenção, isso é carência. Cuidado, isso não se fala, isso não ajuda em nada a pessoa que está com sintomas depressivos. Outra coisa, nossa, você precisa reagir, né? Ai, quanta moleza. Ai, se fosse eu já tinha levantado dessa cama e já tinha ido fazer as coisas. Meu Deus, você não reage, fica aí parado. Ai, você é preguiçoso, né? Isso não se fala. Ou outra coisa que não se fala. Ah, eu sei que você tá passando, porque eu passei a mesma coisa, né? Eu sei, eu entendo que você passa, é igualzinho o que eu passei. Então, eu me levantei, eu segui em frente. Por que você não consegue? Não consegue, vai, segue em frente, levanta também.
né? Então esse tipo de coisa não se fala para alguém que você desconfia que tenha depressão, tá? Então, deixa eu ver o que mais que ia falar. Então, aí, voltando aqui, né? Ai, porque ultimamente tenho sentido preguiça de interagir, de sair, não quero encontrar gente, quero ficar sozinha, quieta, no meu canto. Tá, então, se, né, você descartou a possibilidade da depressão, de que você esteja depressivo, né? Então, o que pode ser isso? Pela medicina chinesa, né, é explicado o seguinte, que na época do outono, que a gente está agora no outono, né? Terminou o verão, aquele período de sol muito forte passou e agora o calor do sol está amenizando e os dias estão ficando mais curtos, né? E nosso corpo vai pedindo para a gente se recolher mais cedo, de ir mais cedo para casa, de não querer sair para ir pro barzinho, para balada de noite, quer ficar em casa sossegadinho. Isso é um indicativo de que o seu corpo, né, tá pedindo para ficar em casa, que é para justamente recarregar as energias que a gente gastou bastante no verão, né? Porque no verão, aquele sol pleno, os dias quentes, tudo isso faz a gente ter vontade de sair, de passear, de ir pra rua, de ir tomar sorvete, de ver gente, de conversar, de dar risada, né? Aí, como a gente teve esse gasto energético, esse gasto, essa expressão de expansão, de yang, de calor, de movimento, né? Esse é o movimento yang, né? Pela medicina chinesa. Aí, quando chega pela teoria, né, dos 5 elementos da medicina chinesa, quando a gente chega no pico do yang, que é o verão, começa a haver um declínio desse yang e o yang começa a virar yin, né? E o verão, o pico do yang, calor, movimento, expansão para fora, começa a declinar e vem o outono, né? Até, né, essa coisa do dia mais curto, né? Já finaliza isso, os dias vão ficando mais curtos, né? Porque a gente tem essa vontade de ficar mais em introspecção, né? Porque a energia yin, a energia mais densa, a energia mais da noite, do escuro, da quietude, né? Do outono, né? Faz com que o corpo sinta essa vontade para justamente a gente se preparar para a próxima estação, que é qual? Que é o inverno, que aí vai ser o ápice, né? O extremo do yin, né? Da quietude, do frio, do denso, né? Do escuro. Então, para a gente fazer essa transição do yang pro ápice do yang pro ápice do yin, né? O outono é essa transição, então aos poucos a gente vai ficando mais introspectivo, né? E os chineses dizem que a gente precisa aproveitar essas estações do ano, né? Aproveitar a energia dessas estações do ano. A energia que essa estação do ano proporciona pra gente. Então, se o outono, né, pede para que a gente fique mais introspectivo, para que ficar introspectivo? Né? Então a gente aproveita essa introspecção, essa vontade de se isolar, vontade de ficar mais quieto, para avaliação, para fazer avaliações, autoavaliações, no sentido de
Sabe, nosso pulmão, nosso intestino grosso são órgãos que são regidos pelo outono, pelo elemento metal. Se relacionam com o outono e com o elemento metal. A característica do elemento metal é, com o frio, o elemento metal contrai. Com o calor, o elemento metal expande. Então, está esfriando, o movimento que o elemento metal faz é de contração, né? E esse movimento de contração tem a ver com a questão, olha só, pulmão e intestino grosso, né? Eles expandem e contraem, expandem e contraem. Eles fazem esse movimento. Para quê? Para fazer a passagem, né? No caso dos pulmões, para fazer a passagem do ar, né? E no caso do intestino grosso, para fazer a passagem do bolo fecal, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente inspira, a gente não pode ficar sem expirar. E quando a gente expira, a gente não pode ficar sem inspirar. Intestino é a mesma coisa. Quando o bolo fecal, né, passa, vai sendo formado pelo intestino delgado e aquilo que resta, né, da absorção lá no intestino delgado, o que resta vai para o intestino grosso, né? Esse material que chegou até o intestino grosso não pode ficar retido no intestino grosso, né? Ele precisa passar pelo intestino grosso. O intestino grosso vai fazer a reabsorção, né, da água que resta naquele bolo fecal, né? E o resultado disso, né, vai continuar, vai percorrer o caminho natural que é para baixo, que é ser eliminado, né, em forma de fezes. Então, a ideia aqui é, né, essa questão da avaliação. É isso, né? Assim como pulmões e intestino grosso precisam receber, eliminar, receber, eliminar o tempo todo, esse período do outono, que a gente fica mais introspectivo, é o período ideal para a gente avaliar a nossa vida, avaliar nossos projetos pessoais, avaliar se o que a gente está fazendo está correto ou não está correto. Para quê? Para você separar, literalmente separar, se alguns ciclos podem ser encerrados, ou alguns ciclos podem ser interrompidos, ou podem ser abandonados, ou podem, enfim, você realmente você avaliar se o que você está fazendo até hoje faz sentido eu continuar, né? Faz sentido você continuar? Se faz sentido, então tá, beleza, eu avaliei que faz sentido para mim nesse momento da minha vida, então eu continuo, né, esse ciclo. E se não faz sentido, não tem problema nenhum eu mudar de ideia, né? O projeto que eu venho fazendo desde o ano passado, enfim, isso vale para trabalho, vale para a forma como você educa seus filhos, vale para, enfim, para a escola, seus filhos estudam que de repente você precisa mudar seus filhos de escola, vale para relações familiares, relação conjugal, enfim, para qualquer aspecto da sua vida, né? E não é necessário também, né, que você só espera o outono para fazer a avaliação de seus ciclos. Não é isso também, né? Mas eu estou falando aqui para aproveitar a energia de introspecção do outono para fazer certas avaliações. Existem avaliações que a gente, né, que não podem esperar, né? A gente não pode esperar. Tem coisa que a gente precisa decidir rápido, né? Então,
E para decidir rápido, né, a gente precisa fazer esse mesmo movimento. Então não dá, por exemplo, não importa se a gente está no verão, ou na primavera, ou no inverno, e a gente precisa avaliar alguma coisa e tomar decisões. Então para isso, né, a gente faz o movimento do elemento metal, que é assim: eu vou ficar mais introspectiva, mais quietinha, mais em silêncio, mais sozinha, para poder avaliar. Porque a gente não consegue fazer uma avaliação, né, no meio da muvuca, tomando cerveja no barzinho, jogando bilhar de noite até meia-noite. Não, geralmente para a gente avaliar, né, situações, projetos de vida, enfim, qualquer coisa, a gente precisa se recolher, né? Então é essa a ideia, esse movimento de introspecção, né, favorece a gente para fazer avaliações, né? Então, aí essa vontade de não querer sair de casa, né, tá muito persistente, porque assim, se, por exemplo, essa semana tava tão bem, aí chegou o final de semana, aí, nossa, eu tava num pique, chegou o final de semana, aí não deu vontade de ir, né, sei lá, na festa, no churrasco, que me convidaram e tal. Não, perdi a vontade, né, então. Aí é uma coisa, né. Outra coisa é a pessoa que vem, geralmente, 2, 3, 4 semanas seguidas com essa energia muito baixa, né? Com coisa que a pessoa não sabe identificar, porque ela não está fazendo nada, nenhuma atividade física muito intensa, ela está dormindo, ela está comendo, enfim, mas ela não sabe de onde vem essa sensação de apatia, essa sensação de desesperança. Daí então procura ajuda, né, psiquiátrica para diagnosticar, tá? Então, gente, então, e por que assim, só de pensar, quando a gente quer ficar mais introspectivo, né? Só de pensar em sair, em socializar com as pessoas dá uma preguiça. Por que dá preguiça, né? Porque a gente precisa vestir uma máscara social, né? Quando a gente sai de casa e vai socializar com as pessoas, normalmente a gente veste uma máscara social para lidar com as pessoas, né? Eu não tô falando que a gente precisa mentir para lidar com os outros. Mas assim, máscara social é assim, você acaba tendo que se conter para não falar algumas coisas que você quer, você acaba tendo que conter algumas vontades suas, porque você está num grupo e esse grupo decidiu que vai comer uma pizza de pepperoni e de repente ali no momento não cabe, você fala, não, mas eu queria de atum, enfim. Por N motivos, você acaba não expressando tudo que você é ou quer, né, os seus desejos todos, para poder conviver ali com aquele grupo naquele momento, né? Então, e demanda energia, a gente precisa ter energia, a gente faz força para usar máscaras sociais para conviver com pessoas, né? Só que aí, se a gente está sem energia, a gente não tem energia para usar máscara social nenhuma, né? E daí, aí você já pensa, mas eu vou ser desagradável, eu vou estar mal-humorada, eu não vou conseguir esconder que eu tô sem vontade de estar lá, então é melhor não estar. Por isso que a gente tem preguiça, às vezes a gente tem preguiça, né, de socializar. De vez em quando, é normal a gente ter preguiça, falta de vontade de socializar. Não é anormal, é normal, né? Às vezes a gente tá sem energia. Por quê? Porque gastou durante a semana excessivamente energia, né?
para dar atenção para os filhos, no trabalho, para resolver problema, para ir em consultas médicas e isso foi estressante, enfim, porque aconteceu um monte de imprevisto, reforma da casa, do apartamento, a mãe ficou doente, o cachorro morreu, enfim, aconteceram coisas durante a semana que te consumiram, né, demais, a energia, e aí você fica sem energia para socializar. Às vezes acontece, né? Agora, quando é crônico, né, 2, 3, 4 semanas assim, direto, sem querer ver a cara de ninguém, aí a gente precisa olhar para isso. E o psiquiatra que precisa olhar para isso, tá? Para receber um diagnóstico. Por quê? Porque psiquiatra, porque aí o psiquiatra que vai te encaminhar, né, para o tratamento correto. Porque quem é diagnosticada com depressão precisa fazer tratamento, né? Existe tratamento com psicoterapia, né? Que no caso de um quadro de depressão mais leve, digamos assim, né? Que não chega a incapacitar a pessoa está num nível de sofrimento que ainda não é tão incapacitante, né? Então aí o psiquiatra vai te falar se é fazendo psicoterapia, né? Terapia com psicólogo, ou se for de um nível mais severo, mais grave, aí tratamento medicamentoso, né? Então, aí existem tratamentos complementares, né? Com acupuntura, com shiatsu, com meditação, com yoga, enfim. Existe a medicina integrativa e complementar, né? Que abrange vários tipos de terapia, né? Terapias corporais, enfim. Que são diferentes da medicina convencional, mas que tem muito psiquiatra que está recomendando sim, principalmente a acupuntura, né? Muito psiquiatra recomenda principalmente a acupuntura para os seus pacientes com depressão, com quadro de depressão. E pela medicina chinesa, né, não existe esse termo depressão, né? A medicina chinesa, né, aonde se baseia o shiatsu, a acupuntura, né? A medicina chinesa não tem os nomes das doenças como na medicina convencional, né? Então eles tratam, eles nomeiam como síndromes, né? Síndromes são grupos de sintomas também, né? De sintomas e sinais que a gente observa, né, na pessoa quando, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, quando eu vou fazer o tratamento de acupuntura no paciente que chega aqui e me fala que tem depressão, né, e que já toma medicamento, já faz psicoterapia e veio buscar uma opção a mais para tratar a depressão. Eu começo como a sessão, né? Eu começo conversando, começo observando, né? Aí nessa conversa, né, eu vou, né, pescando algumas informações importantes que a pessoa vai me dando, né, sobre o histórico dela, né, sobre a bagagem emocional e psicológica, enfim, alguns traumas, algumas coisas marcantes na infância, na adolescência ou na vida adulta mesmo, e que a pessoa, da forma como ela vai me trazer, eu vou entender se aquilo marcou ela de uma forma muito intensa ou não. Então, observando o quê? A forma como ela se comporta. Eu observo, né? Primeira coisa, eu observo o rosto da pessoa. Pela medicina chinesa, a gente considera aqui uma pessoa que tem um brilho no rosto, que tem um brilho no olhar, que tem a face corada, né? Mesmo com maquiagem, né? Mesmo a pessoa estando com batom, com maquiagem, sobrando, né? A gente consegue, né? Enxergar, né? Se aquela face tem um brilho, né? E geralmente a pessoa com depressão, ela não, esse brilho é mais apagado, né? É mais opaco.
o brilho no olho é mais opaco, então é uma coisa muito sutil, mas a gente consegue perceber sim, observando o brilho no rosto da pessoa, se alguma coisa está alterada ou não no emocional dela. Que mais? Eu observo pulso, né? Eu vejo o pulso, dependendo do que o pulso me mostrar, eu consigo verificar se a questão da circulação sanguínea está alterada, se a questão da circulação energética está alterada, né? Palpação de alguns pontos importantes no abdômen. Que mais? A língua, eu observo a língua da pessoa também me diz muita coisa, então pela língua eu consigo observar se também a circulação sanguínea está acontecendo de forma adequada ou se está bloqueada, aonde está bloqueada, né? Pela cor, pela saburra é a cobertura da língua, né? Pela forma da língua, pelo tamanho da língua, então eu consigo observar se tem alguma alteração nessa questão da circulação de sangue e energia da pessoa. Por quê? Tudo é observar a circulação de sangue e energia, porque bloqueio na circulação de sangue ou má circulação, né, de sangue e energia, né, pode levar a quadros depressivos, sim, tá? Então, pela medicina chinesa, essa questão do sangue, principalmente do sangue, né, da energia também, mas principalmente nas mulheres, né, que sofrem com questões hormonais, oscilação, né, dos hormônios femininos, a gente sofre muito, né? Desde que menstrua até quando para de menstruar. E até depois que para de menstruar também a gente sofre com essa questão de oscilação hormonal. E a questão da oscilação hormonal interfere no fluxo sanguíneo no nosso corpo. Então, essa oscilação, né, causando interferência na circulação sanguínea, então o sangue acaba não chegando em quantidade suficiente em determinados órgãos e isso pode causar sim depressão. Então, pela lógica da medicina chinesa, essa questão sanguínea está ligada diretamente. Então, por isso que muitas mulheres têm depressão. É por conta dessa circulação sanguínea e energética que não ocorre direito, né? Não ocorre de forma adequada por conta de muita oscilação hormonal, tá? E é isso, gente. Então, era mais para responder mesmo, né? A questão que muita gente tem me trazido aqui no consultório poxa, eu ando meio triste, eu ando meio, sei lá, sem energia, eu não quero conversar com ninguém, não quero... Então, não necessariamente é depressão, pode ser só um período em que você realmente necessite, o seu corpo tá pedindo para você, né, ficar mais recolhida, porque por algum motivo, na estação anterior, que foi no verão, você ficou tempo demais para fora, muito yang se expressando, então de repente seu corpo está pedindo para se recolher. Porque fisiologicamente, né, o seu corpo está pedindo para recarregar as energias. Pode ser isso, tá? Então, de novo, vou falar aqui. Se você desconfia que está com depressão, né, procura ajuda psiquiátrica. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente adia, né, e enfim, porque não quer tomar medicamento, né, antidepressivo, não quer tomar ansiolítico, enfim, quanto mais a gente adia, esse quadro que você desconfia que seja uma depressão pode piorar, né? E se esse quadro piorar, né, você vai ter... Imagina, seu corpo já está desgastado, sua mente está desgastada, seu emocional está desgastado, e daí esse desgaste piora. Então, esse desgaste piorado pode começar a aprofundar essa depressão de tal forma, porque existe uma depressão, né, um nível de depressão que é tão grave, né, tão...
como é que eu posso dizer, né? Toda depressão é grave, mas assim, o nível mais grave que chega a ser incapacitante. Pode acontecer da depressão te incapacitar, né? E assim, incapacidade total mesmo de trabalhar, de sair, de fazer as coisas básicas, como ir para o supermercado, como ir para a academia, como fazer, participar de confraternização na empresa. Tem gente que não consegue sair da cama para ir trabalhar. Literalmente a pessoa não consegue sair da cama. Existem casos assim. Tá? Então, para evitar, né, que o quadro piore, procura ajuda psiquiátrica. Você não gostou da forma como o psiquiatra abordou o assunto? Procura outro psiquiatra, procura outra opinião. Né? Você já não ouviram falar? Tem gente que fala assim, nossa, eu precisei de 2, 3, 4 opiniões até achar um médico que eu sentisse confiança. Então, se for esse o caso, né, procura 2, 3, 4 médicos até você sentir confiança, mas procura, tá? Porque muitas vezes, assim, então, eu tô falando isso porque eu conheço muita gente que sofre e que, assim, e eu vejo que a pessoa vai piorando o quadro dela, né? Vai piorando, piorando, porque assim, tem coisas que a gente não pode se autodiagnosticar, né? Então, se você gosta mais desse lado, dessa pegada mais natural, né? Vai procurando até achar um médico que tem essa visão mais holística, que engloba, né? Um pensamento mais, uma visão mais total do ser humano e não fragmentada, né? Se você não gosta desse olhar fragmentado dos especialistas, procura até achar um médico que se enquadre, né, no que você acredita, mas procura ajuda. Ou se você não quer procurar ajuda psiquiátrica agora, você acha que precisa de ajuda psicológica, procura ajuda psicológica, né? E vai conversando com a sua psicóloga de tempos em tempos, se você está precisando de ajuda psiquiátrica ou não, tá? Então, então não menospreza o sofrimento do outro, que a gente não sabe qual o tamanho do sofrimento do outro, né? E vamos fazer uma prática meditativa? Rapidinho para encerrar. Quem está numa cadeira funda, senta na ponta da cadeira, com os pés bem fixos no chão, as mãos com as palmas sobre os joelhos. Fecha os olhos. O quadril fica encaixado na cadeira. A coluna reta, mas relaxada. O pescoço relaxado. Os ombros soltos. Se você sentir os ombros encolhidos, solta os ombros, relaxa. Sente a mandíbula relaxar. Sente a testa, a região dos olhos relaxarem. Couro cabeludo, nuca, ombros, costas relaxados. A respiração acontece de forma fluida, natural, leve, sem esforço. Pelas narinas, você inspira
Pelas narinas, você expira. Garganta relaxa, peito, barriga, braços, quadril, pernas relaxam. À medida que você respira naturalmente, a respiração não é a sua mente que comanda, é o seu corpo que permite o ar entrar sutilmente pelas narinas e o ar sair sutilmente pelas narinas. Nesse processo da respiração, perceba que seu peito expande sutilmente quando o ar entra e seu peito relaxa quando o ar sai. E lembra, sem contrair os ombros continuam relaxados. As costas continuam relaxadas e a respiração acontece de forma fluida, fazendo o seu tórax expandir e relaxar, expandir e relaxar. Perceba que seu abdômen também participa da respiração, se movimentando. A sua barriga, a região do estômago se movimenta também quando você inspira, expandindo. E quando você expira, relaxando. É sutil, é o seu corpo que permite a respiração e a movimentação durante a respiração. Cada vez que você sentir os seus ombros contraindo, relaxa. Sentiu que a coluna entortou, contraiu, endireita e relaxa. Percebeu que preocupações tomaram conta da sua mente? Observa as preocupações, deixa ir e volta a atenção para o ar que entra e sai pelas narinas.
Volta a sua atenção para a sensação que esse ar provoca no seu corpo à medida que entra e sai. Para a sensação da movimentação que o seu corpo faz quando o ar entra e quando o ar sai do corpo. Sem esforço, de forma natural, é sutil. E à medida que você se perceber toda torta, se endireita e continua. Não tem problema se algum pensamento passa pela cabeça e te tira a atenção da respiração. Só volta a atenção para a respiração, sem resistência, sem esforço, sem sofrimento. E aos poucos, balança a coluna como se fosse um pêndulo, para um lado e para o outro, para frente e para trás. Gira os ombros para trás, para frente. Gira o pescoço para um lado, para o outro. E quando estiver pronta ou pronto, pode abrir os olhos. E assim encerramos. É isso, gente. Então, essa questão da depressão, né, é uma coisa muito séria e o manejo da ansiedade, da depressão ou, enfim, de dor muscular, tensão, estresse, né, tudo isso faz nossa circulação sanguínea e energética ficar inadequada, né? E para a gente ajudar o nosso corpo a melhorar essa questão da circulação sanguínea e energética, né? É fazer atividade física, né? É um dos manejos, além de, né, se alimentar bem, tentar dormir com qualidade, né, tentar ter um sono com qualidade. E sono com qualidade, muitas vezes a gente precisa fazer uma higiene do sono, né? Para poder ir para a cama, senão a gente não consegue dormir bem, né? Então, além de tudo isso que a gente sabe, não beber, não fumar, não, que mais? Enfim, não ter nenhum excesso, né? Além de tudo isso, é fazer atividade física. Uma coisa muito importante é mexer o corpo. Ajuda a restabelecer essa circulação sanguínea e energética que, de certa forma, bloqueou, né? Está bloqueada em alguns pontos do corpo, ou em alguns órgãos do corpo, né? Algumas regiões do corpo. Então, esse bloqueio, essa má circulação
ela é amenizada com atividade física. Qual atividade física é melhor para você, né? Não sei, isso é você que vai saber. Eu não sei qual é a melhor para você. Por exemplo, eu sei que a melhor para mim, agora, atualmente, é o Pilates. Teve uma época que a melhor atividade física para mim era a caminhada. Teve época que a melhor atividade física para mim era a musculação. Agora, nesse atual momento, a melhor atividade física para mim, né, é o Pilates. E é melhor por quê? Porque eu gosto, porque apesar de assim, não é todo dia de aula que eu tô super disposta para ir. Tem dia que eu quero faltar, né? Então, aí nesses dias que a gente quer faltar, né? Se a atividade física, né, de certa forma, quando eu vou chegar no lugar, já sei que a professora, a instrutora vai dar, né, uma aula adequada para aquele momento meu, enfim, que o ambiente para mim é agradável, é acolhedor, é aconchegante. Então, se eu sei de tudo isso, mesmo sem vontade de treinar, eu vou, né? Então, não é todo dia que a gente vai ter vontade de ir, né? Vai ter dia que na maioria das vezes a gente não tem vontade mesmo, né? Porque a gente quer descansar, porque tá cansada, tá preocupada, precisa fazer alguma coisa que acabou ficando para depois e a gente já adiou tanto e precisa fazer. Eu não vou na aula hoje. Amanhã também não vou. Depois eu também não vou. Não vai nunca mais, né? Então, a constância é importante. Para ter constância, o ideal seria você encontrar algo que você goste. Nem que for dançar, sei lá, patinação. Eu conheço uma moça que faz patinação artística, não sei como é que chama, patinação. Sei lá, tem gente que gosta de andar de skate, de bicicleta, de patinete, de correr. Tem uma paciente que ela tá num processo de burnout, mas ela não deixou de correr. Ela não tem energia para correr 5 quilômetros, mas ela tem energia para correr 1 quilômetro. Ela tá correndo, ela tá dando um jeito de correr. Porque se esse continuar correndo tá fazendo com que ela se recupere aos pouquinhos desse processo de burnout, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela presença. A gente se vê semana que vem, na próxima live de segunda, às 20 horas e tchau. Bom descanso. Até semana que vem.